A doutora Marina Cardoso caminhava pelo corredor vazio do Hospital Comunitário Santa Rita, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sentindo o peso de cada passo. Era 15 de novembro, e o céu mineiro estava carregado com nuvens pesadas que ameaçavam chuva a qualquer momento. Depois de 14 anos dedicando sua vida àquela instituição no bairro Santa Efigênia, ela estava prestes a trancar as portas pela última vez. As paredes descascadas do corredor contavam histórias que Marina conhecia de cor. Ali, naquele chão de cimento queimado desgastado, ela havia corrido inúmeras vezes para atender emergências. Naquelas salas simples, havia segurado mãos trêmulas de pacientes assustados, acalmado mães desesperadas e testemunhado tanto milagres quanto despedidas dolorosas. Marina parou na recepção, passando os dedos pelo balcão onde tinha assinado tantas receitas, feito ligações urgentes de madrugada e tomado café com as colegas que viraram família. O mural ainda exibia fotos desbotadas de festas juninas, cartinhas de agradecimento de pacientes e um calendário parado no mês anterior. "Tchau, velho amigo", ela sussurrou para o espaço vazio, sua voz mineira carregada de emoção. Com 42 anos, Marina havia transformado aquele hospital em sua missão de vida. Recusara propostas de hospitais particulares renomados para ficar ali, onde era realmente necessária. Onde famílias da periferia, catadores de material reciclável, camelôs, empregadas domésticas e trabalhadores sem carteira assinada podiam receber atendimento, tivessem ou não convênio médico. Agora, todos teriam que pegar 2 ônibus até a UPA mais próxima, quando tivessem dinheiro para a passagem. O peso da derrota pressionava seus ombros enquanto continuava sua despedida silenciosa. Passou pela ala pediátrica onde murais coloridos de personagens de desenhos animados ainda alegravam as paredes. Pelo pronto-socorro onde segurou mãos de pacientes aterrorizados e deu notícias tanto milagrosas quanto devastadoras. Cada canto guardava uma memória, cada porta escondia uma história de luta e resistência. Se você está gostando desta história até agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhamos histórias de amor, esperança e recomeços todas as semanas, e seu apoio significa tudo para nós. Marina alcançou a entrada principal e pegou as chaves que trancariam aquelas portas para sempre. Suas mãos tremiam ligeiramente ao inserir a chave na fechadura. Estava mesmo acontecendo. O Hospital Santa Rita. O lugar onde encontrara seu propósito, onde crescera de uma jovem médica idealista para alguém que verdadeiramente entendia o significado de cuidar, estava acabando. Justo quando ia virar a chave, as portas de vidro às suas costas se abriram com um rangido. "Espera!" Uma voz infantil chamou. Marina se virou para ver uma menina, não mais que 7 anos, correndo pelo corredor em sua direção. O tênis surrado da criança chiava contra o piso, suas tranças balançando a cada passo apressado. Atrás dela, uma mulher corria para acompanhar, chamando: "Isabela, devagar!" A menina parou bem na frente de Marina, seus olhos castanhos arregalados de reconhecimento e entusiasmo. Virou-se para a mulher que a seguia e apontou diretamente para Marina. "Mãe, é ela!" a garota exclamou. Depois rapidamente acrescentou: "É a doutora Marina." A mulher finalmente as alcançou, ligeiramente sem fôlego. Quando levantou os olhos e encontrou o olhar de Marina, o tempo pareceu parar. A mão da mulher voou para a boca, e lágrimas imediatamente começaram a escorrer pelo seu rosto. "Doutora Cardoso?" A mulher sussurrou, sua voz embargada de emoção. "Eu não acredito que é mesmo a senhora." Marina encarou a mulher e a criança, sua mente correndo para localizá-las entre tantos rostos. Haviam sido tantos pacientes ao longo dos anos, tantas famílias, mas algo nos olhos daquela mulher, calorosos, expressivos, cheios de gratidão e reconhecimento, despertou uma lembrança. "Desculpe", Marina disse gentilmente. "Não estou me lembrando." 5 anos atrás, a mulher disse, a voz quebrando. "A Isabela teve pneumonia grave. A gente não tinha convênio, não tinha dinheiro. Todos os hospitais viraram as costas. Mas a senhora..." Ela precisou pausar para se recompor. "A senhora ficou 3 noites direto com ela. Pagou os remédios do próprio bolso. Salvou a vida da minha filha quando ninguém mais quis nem olhar para ela." A memória veio como uma enxurrada.
Uma mãe jovem apavorada, falando baixinho com sotaque do interior, segurando sua filha ardendo em febre no pronto-socorro às 2 da manhã. A criança com os níveis de oxigênio perigosamente baixos. Seu corpinho miúdo lutando contra uma infecção que estava vencendo. Marina lembrou de tomar a decisão instantaneamente. Aquela criança receberia cuidado. Convênio que fosse pro inferno. Luciana. Marina respirou, o nome voltando para ela. Luciana Ferreira e Isabela. Ela olhou para a menina que agora estava saudável, vibrante, tão cheia de vida. Meu Deus, como você cresceu! Isabela sorriu radiante para ela. Eu tô na 2ª série agora, e eu nunca fico doente mais. A mãe fala que é porque a senhora é um anjo. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. As lágrimas que vinha segurando o dia todo, finalmente rompendo a barreira. Não sou anjo não, querida. Sou só uma médica que fez seu trabalho. Não, Luciana disse firmemente, se aproximando. Estendeu a mão e pegou-a de Marina. A senhora é o motivo da minha filha estar viva. A senhora é o motivo de eu ainda ter minha Isabela. Quando a gente soube que o hospital estava fechando, sua voz morreu enquanto olhava ao redor do corredor vazio. A gente tinha que vir. Tinha que ver a senhora mais uma vez para agradecer. Marina apertou a mão de Luciana, tomada pela quentura do toque e pela sinceridade naqueles olhos. Neste momento de sua maior derrota profissional, ali estava uma lembrança do porquê se tornara médica. Não pelo prestígio ou pelo dinheiro, mas por momentos, exatamente como aquele que trouxera Luciana e Isabela para sua vida. Vocês não têm ideia de quanto eu precisava ouvir isso hoje, Marina admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Luciana pareceu realmente olhar para Marina então, notando as chaves em sua mão, a tristeza em seus olhos, o peso que carregava. A senhora vai fechar o hospital sozinha? Hoje, Marina acenou com a cabeça, não confiando em si mesma para falar. Então deixa a gente caminhar com a senhora, Luciana disse suavemente. A senhora não devia ter que fazer isso sozinha. E assim, na luz fraca da tarde que filtrava pelas janelas do hospital, as 3 ficaram juntas naquele corredor. Uma médica que dera tudo de si. Uma mãe que recebera o maior presente. E uma criança que representava a própria esperança. A chuva começava a cair lá fora, mas dentro, algo inesperado estava começando a florescer. Marina não sabia ainda, mas este encontro ao acaso mudaria tudo. Às vezes, o fim de um capítulo é simplesmente o começo de outro, escrito por mãos que nunca esperávamos segurar. 4 dias depois do hospital fechar, Marina estava sentada em seu apartamento pequeno no bairro Funcionários, encarando a tela do laptop. Currículos, revistas médicas, e-mails de networking, tudo se misturava numa névoa de incerteza. Ela era médica há 18 anos, mas naquele momento se sentia perdida. Seu celular tocou. Um número desconhecido. Doutora Cardoso? É a Luciana Ferreira. Do hospital outro dia. Espero que não seja a invasão ligar. Consegui seu número na lista telefônica antiga do hospital antes de... Bom, antes de tudo. Marina se pegou sorrindo pela primeira vez em dias. Luciana, claro que não é invasão. Como você está? Como está Ana Isabela? Ela tá ótima. Ainda falando de ter te visto. Na verdade, é por isso que tô ligando. Luciana pausou, e Marina podia ouvir o nervosismo em sua voz. Sei que pode parecer atrevimento, mas a senhora gostaria de tomar um café? Eu gostaria muito de conversar com a senhora. Se não tiver muito ocupada, né? Imagino que deve ter um monte de coisa para resolver com o hospital fechando e tudo. Adoraria, Marina disse, surpreendendo-se com o quanto aquilo era verdade. Quando e onde? Combinaram de se encontrar na manhã seguinte no Café com Letras, uma cafeteria aconchegante na Savassi. Marina chegou primeiro, pedindo um café preto e escolhendo uma mesa perto da janela. A manhã de novembro estava caracteristicamente abafada, mas o café era fresco e convidativo, cheio do aroma rico de café coado e o murmúrio suave de conversas. Luciana chegou pontualmente, e Marina ficou impressionada com o quanto ela parecia diferente em roupas casuais. Calça jeans, uma blusa florida amarela, seu cabelo cacheado solto nos ombros, em vez de preso num rabo de cavalo apertado.
Era mais nova do que Marina pensara inicialmente, provavelmente no início dos 30, com uma calidez no sorriso que iluminava todo o café. Obrigada por vir, Luciana disse ao se sentar, envolvendo as mãos em torno de seu cappuccino. Não sabia se a senhora ia querer me ver de novo. Afinal, somos praticamente estranhas. Estranhas que compartilham um momento bem significativo. Marina respondeu. Como está a Isabela? De verdade? O rosto inteiro de Luciana amoleceu quando falou da filha. Ela está prosperando. Saudável, feliz, indo super bem na escola. Adora ler e quer ser médica quando crescer. Ela riu, um som que fez Marina sorrir. Me pergunto de onde ela tirou essa ideia. Conversaram facilmente, a conversa fluindo naturalmente de Isabela para o trabalho de Luciana, como auxiliar de biblioteca numa escola municipal, para o futuro incerto de Marina. Luciana era de Montes Claros, no norte de Minas, tendo se mudado para Belo Horizonte 9 anos atrás, após um divórcio difícil do pai de Isabela. Construíram uma vida ali através de determinação e trabalho duro, embora nem sempre tenha sido fácil. Quando a Isabela ficou doente, Luciana disse baixinho, mexendo seu cappuccino. Achei que ia perder tudo. Já tinha perdido meu casamento, minha terra natal, minha família. A Isabela era tudo que me restava. E quando aqueles hospitais viraram as costas, ela olhou para Marina com olhos cheios de emoção. Nunca vou esquecer o jeito que a senhora olhou para mim naquela noite. Não com pena, mas com compreensão, como se a senhora realmente enxergasse a gente. Marina estendeu a mão pela mesa, tocando a mão de Luciana gentilmente. Eu enxerguei vocês. Vi uma mãe lutando pela filha. Essa é a força mais poderosa do mundo. O toque demorou um momento a mais que o necessário. Ambas as mulheres notaram, mas nenhuma se afastou. Antes de continuar com esta história, aproveite para se inscrever no nosso canal se ainda não fez. Trazemos histórias reais de amor e conexão, e adoraríamos ter você como parte da nossa comunidade. Se encontraram novamente 3 dias depois, e então, 4 dias depois disso. Café virou almoço, almoço virou caminhadas pela Praça da Liberdade, caminhadas viraram conversas mais longas que se estendiam pela tarde. Marina se pegava pensando em Luciana em momentos estranhos, enquanto revisava vagas de emprego, enquanto fazia compras no supermercado, enquanto deitava na cama à noite. Luciana era diferente de qualquer pessoa que Marina já conhecera. Tinha uma força tranquila, nascida da dificuldade, mas não endurecida por ela. Falava com sotaque mineiro carregado do norte do estado. Amava a poesia de Adélia Prado e Cora Coralina. E tinha uma risada contagiante que fazia todos ao redor sorrirem. Era dedicada a Isabela, mas também cultivava espaço para seus próprios sonhos. Estava fazendo curso de biblioteconomia à distância, estudando até tarde depois de Isabela dormir. O que fez a senhora virar médica? Luciana perguntou numa tarde enquanto caminhavam pelo parque municipal. As árvores estavam verdejantes com a promessa das chuvas de verão, o som dos pássaros e das cigarras preenchendo o ar. Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Minha avó me criou. Ela era enfermeira. Trabalhou a vida inteira na saúde comunitária. Costumava dizer que medicina não era sobre prestígio ou dinheiro. Era sobre aparecer para as pessoas quando elas mais precisavam. Ela sorriu tristemente. Ela ficaria decepcionada de me ver fechar o hospital. Não, Luciana disse firmemente, parando no caminho e se virando para encarar Marina. Ela ficaria orgulhosa de que a senhora lutou por ele pelo tempo que conseguiu. Que a senhora nunca virou as costas para ninguém. Que a senhora escolheu compaixão em vez de lucro todos os dias por 14 anos. Seus olhos estavam intensos, apaixonados. A senhora sabe como isso é raro, como é especial. Algo mudou naquele momento. O jeito que Luciana olhava para ela, a luz de final de tarde filtrando pelas árvores, a sensação de ser verdadeiramente vista por outra pessoa. Marina sentiu seu coração pular de um jeito que não tinha nada a ver com medicina. Obrigada, Marina sussurrou. Eu precisava ouvir isso. Começaram a caminhar novamente, e desta vez, suas mãos se encontraram naturalmente. Nenhuma das duas mencionou, mas nenhuma das duas soltou. Nas semanas seguintes, Marina e Luciana se tornaram inseparáveis.
Marina ajudava Isabela com a lição de casa, ensinando-a sobre o corpo humano e respondendo suas infinitas perguntas curiosas. Luciana apresentou Marina a comida típica mineira que ela aprendera com a mãe, ensinando-a a fazer pão de queijo de verdade e doce de leite caseiro. Assistiam novelas juntas, cozinhavam juntas, conversavam por horas sobre tudo e nada. As amigas de Marina começaram a notar a mudança nela. "Você parece diferente", sua colega doutora Fernanda Alves disse durante um happy hour uma noite. Mais leve, de alguma forma, mesmo com tudo o que aconteceu com o hospital. "Conheci alguém", Marina admitiu, incapaz de conter o sorriso. "Alguém?" Fernanda ergueu uma sobrancelha. "Me conta mais." "O nome dela é Luciana. Ela é incrível, Fê. Me faz sentir que sou eu mesma de novo. Que não sou só a médica que falhou em salvar um hospital, mas uma pessoa com futuro." Fernanda estudou o rosto da amiga. "É sério, não é?" Marina acenou lentamente. "Acho que pode ser. É loucura? A gente só se conhece há algumas semanas." "O coração não trabalha com cronograma", Fernanda disse com um sorriso. "Quando você sabe, você sabe. Ela sente o mesmo?" Essa era a pergunta que Marina tinha medo de fazer a si mesma. Vinham passando todo o tempo juntas. E definitivamente havia algo entre elas. Momentos quando seus olhos se encontravam e permaneciam. O silêncio confortável que falava volumes. O jeito que o rosto de Luciana se iluminava sempre que Marina entrava num cômodo. Mas nenhuma das duas tinha nomeado aquilo ainda. E Marina estava aterrorizada de estar interpretando mal os sinais. "Não sei", Marina admitiu. "Mas acho que preciso descobrir." A oportunidade veio mais cedo que o esperado. Era um sábado à noite, e Isabela estava dormindo na casa de uma amiga da escola. Luciana havia convidado Marina para jantar, a primeira vez verdadeiramente sozinha sem Isabela como um adorável amortecedor. O apartamento de Luciana era pequeno, mas aconchegante, cheio de plantas e fotos de família e artesanato mineiro colorido. Ela havia cozinhado frango com quiabo, e o apartamento cheirava incrivelmente bem. "Isso é maravilhoso", Marina disse olhando ao redor. "Sua casa é linda." "Não é muito, mas é nossa", Luciana respondeu, servindo a cada uma um copo de vinho. "Eu e a Isabela, a gente construiu uma vida boa aqui." Jantaram à luz de velas, conversando e rindo, mas havia uma subcorrente de tensão, uma consciência de algo não dito entre elas. Depois do jantar, se mudaram para o sofá com o vinho, e a conversa tomou um rumo mais sério. "Marina", Luciana começou, sua voz suave. "Essas últimas semanas têm sido inesperadas, do melhor jeito possível." O coração de Marina estava acelerado. "Para mim também. Quando vim naquele hospital 5 anos atrás, eu estava desesperada e com medo. A senhora me deu esperança. E agora..." Luciana deixou seu copo de vinho de lado e se virou para encarar Marina completamente. "Agora você está me dando outra coisa. Algo que eu não sabia que estava pronta para receber." "O que é?" Marina perguntou, embora achasse que sabia a resposta. "Uma chance de sentir de novo, de confiar de novo, de imaginar um futuro que inclui mais que só sobrevivência." Luciana estendeu a mão e pegou a de Marina. "Eu sei que é rápido. Sei que pode parecer loucura, mas não consigo parar de pensar em você. Em nós." Marina sentiu lágrimas picarem em seus olhos. "Luciana, eu sinto o mesmo. Tenho tentado descobrir como te contar. Você e a Isabela, vocês me deram uma razão para acreditar em novos começos quando achei que tudo estava acabando." Luciana se aproximou e Marina podia ver a vulnerabilidade em seus olhos, a coragem que levou para ser tão honesta. "Posso te beijar?" Luciana sussurrou. "Por favor." Marina suspirou. O beijo foi gentil no início, hesitante, ambas conscientes da significância daquele momento. Então se aprofundou, tornando-se mais certo, mais real. Quando finalmente se separaram, ambas as mulheres estavam sorrindo através das lágrimas. "Bom", Luciana disse com uma risada trêmula, "acho que a gente está fazendo isso." "Acho que estamos."
Marina concordou, puxando-a para perto novamente. E não poderia estar mais feliz com isso. Lá fora, a chuva mineira começava a cair com força. Mas dentro do apartamento de Luciana, duas mulheres haviam encontrado algo que nenhuma das duas estava procurando, mas ambas precisavam desesperadamente. Um amor que crescera da gratidão para algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Um amor que seria testado nos dias vindouros, mas se provaria mais forte do que qualquer uma delas imaginava. Na manhã seguinte, Marina acordou no apartamento de Luciana, enrolada em seus braços no sofá onde haviam adormecido conversando até as primeiras horas. A luz suave da manhã filtrava pelas cortinas, e pela primeira vez em meses, Marina se sentiu verdadeiramente em paz. Bom dia, Luciana murmurou sonolenta, pressionando um beijo no ombro de Marina. Bom dia, Marina respondeu se virando para encará-la. Isso é real? Luciana riu suavemente. Muito real. E a gente tem mais ou menos 1 hora antes de eu ter que buscar a Isabela. Então vamos fazer café e descobrir como contar para uma criança de 7 anos que a médica favorita dela agora é minha namorada. A palavra namorada enviou uma onda de emoção por Marina. Com 42 anos, ela havia tido relacionamentos antes, mas nada jamais parecera tão certo quanto aquilo, tão natural, tão cheio de possibilidades. Estavam na cozinha fazendo o café quando o celular de Luciana tocou. Ela franziu a testa para a tela. É a Dona Rosa, minha vizinha. Que estranho. Ela sabe que a Isabela está na casa da amiguinha. Atendeu, e Marina observou enquanto a expressão de Luciana mudava de confusão para preocupação para empolgação. O quê? Sério, quando isso começou? Tá bom. Vou ver meu e-mail. Obrigada por me ligar. O que foi? Marina perguntou, enquanto Luciana pegava seu laptop. A Dona Rosa disse que tem algo na internet sobre o hospital. Algo grande. Luciana abriu seu e-mail e arquejou. Marina, olha isso. Marina veio ver a tela. Era uma mensagem de alguém chamado Rafael Santos, que se apresentava como organizador comunitário. Mas foi o link anexado que fez Marina prender a respiração. O link levava a uma página de financiamento coletivo intitulada Salvem o Hospital Santa Rita. A página estava cheia de fotos do hospital, depoimentos de pacientes e um plano detalhado para reabrir a instituição como uma organização sem fins lucrativos de propriedade comunitária. A meta de arrecadação era de 800 mil reais, mas essa não era a parte mais chocante. Em apenas 4 dias, a campanha já havia arrecadado 247 mil reais. Não entendo, Marina sussurrou, rolando pelas centenas de doações. 20 reais aqui, 50 reais ali, algumas doações maiores de 200 ou 500 reais. Cada uma acompanhada por um comentário. Doutora Marina fez o parto do meu filho quando nenhum hospital me aceitou. As enfermeiras do Santa Rita salvaram a vida do meu pai. Esse hospital é o coração da nossa comunidade. Doutora Marina acreditou em mim quando eu não tinha nada. Hora de acreditar nela. As mãos de Marina estavam tremendo. Quem fez isso? Luciana já estava no telefone, ligando para o número do e-mail. Colocou no viva voz. Alô? Uma voz masculina atendeu. Oi, aqui é Luciana Ferreira. Você me mandou o e-mail sobre a campanha do hospital? Senhorita Ferreira. Sim, obrigado por ligar. Sou o Rafael Santos. Na verdade, não sei se a senhora se lembra, mas minha mãe era paciente do Santa Rita. Doutora Marina tratou a diabetes dela por anos. Quando soube que o hospital estava fechando, não podia ficar parado. Marina se inclinou em direção ao telefone. Aqui é a doutora Marina. Rafael, lembro da sua mãe. Dona Célia, como ela está? Tá bem, graças à senhora. Doutora Marina, eu trabalho com gestão de ONGs. E quando soube o que aconteceu, comecei a entrar em contato com ex-pacientes. A resposta tem sido avassaladora. As pessoas querem salvar esse hospital. Elas precisam que ele continue aberto. Mas 800 mil reais? Marina começou. É só o começo, Rafael interrompeu. Isso é para os primeiros 8 meses de operação. Equipe básica, manutenção de equipamentos, contas. A gente também está trabalhando em pedidos de verba pública e privada, e tenho conversado com várias organizações filantrópicas.
Mas tem uma coisa, doutora Marina. A gente precisa da senhora. Isso só funciona se a senhora estiver disposta a voltar e liderar. Marina olhou para Luciana, que estava observando com olhos esperançosos. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Claro, mas doutora. Marina, a gente está tendo uma reunião comunitária amanhã, no Centro Comunitário do Santa Efigênia, às 15 horas. A senhora consideraria vir? As pessoas que estão financiando essa campanha, seus pacientes, merecem te conhecer pessoalmente. Marina concordou e desligou, sua mente rodando. Luciana imediatamente a envolveu em seus braços. Isso é incrível, Luciana disse. Marina, você percebe o que isso significa? Significa que talvez eu não fique desempregada, Marina respondeu com uma risada nervosa. Mas Luciana, gerenciar um hospital comunitário? A responsabilidade, a pressão. E se eu falhar de novo? Luciana se afastou e pegou o rosto de Marina em suas mãos. Você não falhou da primeira vez, o sistema falhou, mas desta vez você não vai estar sozinha. Você vai ter uma comunidade inteira atrás de você. Vai ter eu atrás de você. No dia seguinte, Marina entrou no centro comunitário do Santa Efigênia com Luciana ao seu lado. Isabela havia querido vir também, fazendo Marina prometer contar tudo depois. A sala estava lotada. Facilmente 300 pessoas, só tinha lugar em pé. Marina reconhecia rostos de anos de prática. Dona Célia, a família Oliveira, o seu José que sempre trazia biscoitos de polvilho, jovens mães cujos bebês ela havia trazido ao mundo, adolescentes que ela tratara de tudo, desde ossos quebrados até crises emocionais. Quando Marina entrou, a sala explodiu em aplausos. Rafael Santos, um homem com aparência profissional de uns 40 e poucos anos, as encontrou na porta. Doutora Marina, bem-vinda. Tá pronta? Tão pronta quanto vou estar, Marina respondeu, apertando a mão de Luciana uma última vez, antes de caminhar até a frente da sala. Os aplausos diminuíram, e Marina olhou para todos aqueles rostos, rostos cheios de esperança, determinação e amor. Pensou em sua avó, em por que se tornara médica, em Luciana e Isabela, e na segunda chance de felicidade que encontrara. E soube o que tinha que fazer. Obrigada a todos por virem, Marina começou, sua voz mais forte do que se sentia. Não vou mentir, quando o Santa Rita fechou, achei que era o fim. Achei que tinha falhado com todos vocês. Mas estando aqui hoje, vendo o que construíram em apenas alguns dias, percebi algo. Eu não falhei com vocês. A gente nunca falha quando temos uns aos outros. Ela pausou, olhando ao redor da sala. Um hospital é só um prédio. O que faz ele importar são as pessoas dentro, os pacientes que precisam de cuidado, a equipe que fornece e a comunidade que apoia. Vocês me mostraram que nossa comunidade é forte o suficiente para fazer isso funcionar. Então sim, se vocês me aceitarem, eu volto. Juntos, vamos reabrir o Hospital Santa Rita. A sala explodiu em vivas. Luciana estava chorando, Dona Célia estava chorando, até o durão do seu José estava enxugando os olhos. Rafael se adiantou com uma pilha de papéis. A gente tem muito trabalho pela frente, ele disse, sua voz se sobressaindo ao barulho. Mas acredito que podemos fazer. A campanha de financiamento coletivo continua. Estamos solicitando certificação como organização sem fins lucrativos. Estamos entrando em contato com fornecedores médicos para doações. Doutora. Marina, já temos 7 enfermeiras que se voluntariaram para voltar, e mais 3 médicos expressaram interesse em se juntar à equipe. Nas semanas seguintes, a campanha virou notícia local. Comunidade se une para salvar hospital, dizia a manchete no estado de Minas. Uma TV local entrevistou Marina e Rafael, e doações chegaram de todo o estado. Pessoas que nunca foram pacientes do Santa Rita enviaram dinheiro porque acreditavam no que ele representava. Saúde como direito humano, não privilégio. Marina trabalhava 18 horas por dia, reunindo-se com advogados, contadores, autoridades municipais, doadores em potencial. Luciana estava lá em tudo, trazendo-lhe jantar, lembrando-a de dormir, mantendo-a equilibrada quando o estresse se tornava avassalador. Você vai se esgotar.
Luciana alertou uma noite, encontrando Marina em seu laptop à meia-noite, trabalhando em projeções orçamentárias. Não posso parar agora, Marina respondeu. Estamos tão perto. A prefeitura vai votar nossa certificação como ONG semana que vem. Se formos aprovadas, podemos começar a aceitar o equipamento médico doado. Poderíamos reabrir em março. Luciana fechou o laptop gentilmente, mas firmemente. E você não vai servir para ninguém se desmoronar. Vem pra cama. Os números ainda vão estar lá de manhã. Marina se permitiu ser levada para a cama se enrolando contra Luciana. O que eu fiz para merecer você? Ela murmurou. Você apareceu quando eu mais precisava. Luciana respondeu, beijando sua testa. Agora deixa eu fazer o mesmo por você. Se esta história está tocando seu coração, pare um segundo para se inscrever no nosso canal. Compartilhamos histórias de esperança e amor toda semana, e sua inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. A reunião da Câmara Municipal estava lotada. Apoiadores do hospital ocupavam cada assento, muitos segurando cartazes. Saúde é direito humano e salvem nosso hospital. Marina sentou na mesa da frente com Rafael e seu advogado, seu coração batendo forte, enquanto os vereadores debatiam. Os argumentos contra eram previsíveis. O hospital não era financeiramente viável antes, o que os fazia pensar que seria agora. Uma ONG comunitária realmente poderia fornecer cuidados de qualidade? E quanto a questões de responsabilidade? Mas então, um por um, membros da comunidade se levantaram para falar. Dona Célia falou sobre como o hospital gerenciara sua diabetes quando ela não tinha convênio. A jovem mãe, Raquel Alves, descreveu como doutora. Marina ficara com ela durante um trabalho de parto difícil quando estava sozinha e aterrorizada. Seu José falou sobre seu infarto e como a resposta rápida do pronto-socorro do Santa Rita salvara sua vida. E então, Luciana se levantou. Marina não sabia que ela ia falar. Luciana caminhou até o microfone e quando falou, sua voz estava clara e forte. 5 anos atrás, minha filha estava morrendo. Eu não tinha convênio. Não tinha dinheiro. Mal falava direito de tão assustada que estava. Todo o hospital virou as costas. Mas a doutora Marina e o Santa Rita não viraram. Trataram minha Isabela como se ela importasse, como se a vida dela valesse salvar, independente de eu poder pagar. Isso não é só boa medicina, é humanidade. É isso que o Santa Rita representa. Não estamos pedindo para vocês aprovarem um hospital. Estamos pedindo para aprovarem esperança. Para dizer a cada pessoa nessa cidade que a vida dela importa, a saúde dela importa, independente das circunstâncias. Ela voltou para seu assento e Marina pegou sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Luciana acabara de declarar publicamente sua conexão, sua história, na frente de toda a Câmara Municipal e da mídia, e fizera isso sem medo. A votação foi de 7-4 a favor. O Hospital Comunitário Santa Rita reabriria. Naquela noite, Marina e Luciana comemoraram com Isabela, que era velha o suficiente para entender que algo importante havia acontecido. Pediram pizza e assistiram ao filme favorito de Isabela, e quando Isabela finalmente adormeceu entre elas no sofá, Marina e Luciana se olharam por cima da criança dormindo. A gente conseguiu, Marina sussurrou. Você conseguiu, Luciana corrigiu. Eu só lembrei as pessoas do porquê isso importava. Não, Marina disse firmemente. Nós conseguimos, juntas. Você, eu, Isabela, Rafael, todos que doaram e lutaram e acreditaram. É isso que comunidade significa. Luciana sorriu e se inclinou sobre Isabela para beijar Marina suavemente. Eu te amo, ela disse. As palavras simples, mas profundas. Eu também te amo, Marina respondeu, sabendo com absoluta certeza que era verdade. Lá fora, a chuva de verão de Belo Horizonte caía forte, lavando as ruas, preparando o chão para novo crescimento. Dentro, uma família estava se formando, não através de biologia ou documentos legais, mas através de escolha, através de amor, através de aparecer uma para a outra quando mais importava. E em algumas semanas, um hospital reabriria suas portas, pronto mais uma vez para ser um farol de esperança para aqueles que mais precisavam. O trabalho real estava apenas começando. Janeiro chegou com o verão mineiro típico, quente, úmido
e com chuvas torrenciais à tarde. Marina estava de pé no corredor principal do Hospital Comunitário Santa Rita, observando voluntários esfregarem pisos, pintarem paredes e instalarem equipamentos doados. O prédio estava voltando à vida, mas os desafios aumentavam mais rápido que as soluções. Doutora Marina, temos um problema com a parte elétrica da ala leste, chamou Paulo, o empreiteiro voluntário. Vai custar uns 25 mil para deixar dentro das normas. Marina fechou os olhos brevemente, fazendo cálculos mentais. A campanha de financiamento coletivo havia alcançado 673 mil reais, mas já haviam gasto quase metade em reparos essenciais e equipamentos. Cada dia trazia novas surpresas caras. A gente pode isolar essa ala por enquanto? Ela perguntou. Focar em deixar o térreo e o pronto-socorro operacionais primeiro? Paulo acenou. Vai funcionar, mas vocês vão precisar eventualmente. Eventualmente a gente descobre. Marina respondeu com mais confiança do que sentia. Seu celular vibrou. Luciana. Urgência. Pode me encontrar no apartamento? É sobre a Isabela. O coração de Marina saltou para a garganta. Ela dirigiu os 15 minutos até o apartamento de Luciana em 10, sua mente correndo por todas as possíveis emergências médicas. Mas quando chegou, Isabela estava sentada no sofá, muito viva, mas parecendo miserável. O que aconteceu? Marina perguntou, se ajoelhando na frente da menina. Conta para a doutora Marina o que você me contou, Luciana disse, com os braços cruzados, sua expressão preocupada. O lábio inferior de Isabela tremeu. Umas crianças na escola falaram que você e a mãe são namoradas. E que isso é errado. Foi o que o Pedrinho falou. Ele disse que o pai dele disse que gente assim vai... Ela não conseguiu terminar, dissolvendo-se em lágrimas. O coração de Marina se partiu. Ela olhou para Luciana, que tinha lágrimas nos próprios olhos. Eu não pensei nisso, Luciana sussurrou. Não pensei em como afetaria ela na escola. Tava tão focada na gente no hospital, não preparei ela. Marina puxou Isabela para um abraço. Então fez sinal para Luciana se juntar a elas. Segurou as duas, pensando cuidadosamente sobre o que dizer. Isabela, olha para mim, Marina disse gentilmente. Quando a menina olhou para cima com olhos vermelhos e manchados de lágrimas, Marina continuou. Você lembra quando estava doente? Quando sua mãe te levou para o hospital? Isabela acenou. Você lembra como sua mãe ficou com você todas as noites? Como ela segurou sua mão e cantou para você e prometeu que você ia ficar bem? Outro aceno. Isso é o que é amor, Isabela. É aparecer para alguém quando ela precisa. É se importar com a felicidade dela mais que com a sua própria. É escolher estar lá, todo santo dia, não importa o quê. Marina pausou, certificando-se de que Isabela estava acompanhando. Sua mãe e eu nos amamos. A gente cuida uma da outra. A gente faz uma a outra feliz. Igual sua mãe cuida de você e te faz feliz. Isso não é errado, querida. Isso é lindo. Mas o Pedrinho disse... O pai do Pedrinho tá errado. Marina disse firmemente. E sei que é confuso porque adultos deviam saber tudo, né? Mas adultos podem estar errados também. Algumas pessoas têm medo de coisas que não entendem. Mas você entende amor. Você sente todo dia da sua mãe. Isabela ficou quieta por um momento, processando. Você ama a mãe igual ela amava o papai? Era uma pergunta justa. E Marina respondeu honestamente. Eu amo sua mãe do meu próprio jeito. Todo amor é diferente, Isabela. Mas o que importa é que somos gentis uma com a outra, que nos respeitamos e que estamos construindo uma família juntas. O que inclui você? Uma família? Os olhos de Isabela se arregalaram. Tipo, você seria minha outra mãe? Marina olhou para Luciana, que acenou com a cabeça através das lágrimas. Se você quiser, Marina disse. Sei que não sou sua mãe biológica e nunca tentaria substituir ninguém, mas eu te amo, Isabela. Te amo desde a primeira noite que te conheci, quando você era tão corajosa, mesmo estando com medo e doente. Isabela pensou sobre isso seriamente, sua mente de 7 anos trabalhando através de emoções complexas. Finalmente ela disse, posso te chamar de Má Marina, em vez de doutora Marina?
Marina teve que lutar contra as lágrimas. Eu adoraria. Isabela a abraçou apertado. Tá bom, e amanhã vou contar pro Pedrinho que minha má Marina é uma heroína que salva pessoas e o pai dele não sabe nada. Apesar do peso emocional do momento, as três riram. Mais tarde naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Marina e Luciana sentaram no sofá, emocionalmente exaustas. Me desculpa, Luciana disse baixinho. Devia ter preparado ela melhor. Devia ter conversado com a escola, garantido que os professores soubessem. Ei, Marina interrompeu pegando sua mão. A gente vai enfrentar isso. As pessoas vão falar, vão julgar. Mas o que a gente tem é real e é bom. Vamos lidar juntas. Tenho medo, Luciana admitiu. Não de nós, mas de como o mundo pode nos tratar. Como pode tratar a Isabela, eu sei. Também tenho medo. Marina a puxou para perto. Mas sabe de uma coisa? A gente está construindo um hospital na esperança e doações comunitárias. Se conseguimos fazer isso, conseguimos lidar com os pais cabeça dura numa escola. Luciana riu através das lágrimas. Desde quando você virou tão otimista? Desde que te conheci, Marina respondeu beijando-a suavemente. As semanas seguintes as testaram de maneiras que não haviam antecipado. O hospital enfrentou inspeção após inspeção de departamentos de saúde municipais, bombeiros e conselhos de licenciamento médico. O dinheiro estava apertado. Haviam estagnado em 721 mil reais em doações, ainda aquém da meta. 2 dos médicos voluntários desistiram, citando preocupações sobre responsabilidade e sustentabilidade. Marina estava estressada, dormindo apenas algumas horas por noite, vivendo de café e determinação. Luciana tentava ser solidária, mas tinha seus próprios desafios. Uma reunião difícil de pais e professores sobre Isabela, aumento de horas no trabalho e o estresse de um relacionamento que estava avançando mais rápido que qualquer uma delas planejara. Tiveram sua primeira briga de verdade numa quarta-feira chuvosa em fevereiro. Marina havia prometido jantar com Luciana e Isabela, mas cancelou em cima da hora por causa de uma reunião emergencial com o contador sobre déficits orçamentários. Você sempre faz isso, Luciana disse quando Marina finalmente apareceu às 20 dias, depois da Isabela estar dormindo. Você promete que vai estar lá e então o hospital tem prioridade. O hospital é importante, Marina respondeu frustrada. Se a gente não descobrir essas questões de orçamento, não vamos reabrir. Achei que você entendesse isso. Eu entendo. O que não entendo é por que você tem que carregar tudo sozinha. Você tem uma equipe, Marina. Rafael, o conselho, os voluntários. Mas você age como se você não estiver pessoalmente supervisionando cada detalhe, tudo vai desmoronar. Porque pode. A voz de Marina subiu. Você sabe quantas coisas deram errado? Quão perto estamos de falhar? E você sabe quão perto você está de se esgotar completamente? Luciana rebateu. Você não pode salvar todo mundo se não cuidar de si mesma. Você não pode construir um hospital na fundação do esgotamento de uma pessoa. Ficaram ali na sala de estar de Luciana, ambas respirando forte, ambas assustadas e estressadas e descontando uma na outra. Me desculpa, Marina disse finalmente, sua voz quebrando. Você tem razão. Tô tentando controlar tudo porque tenho pavor de perder tudo de novo. O hospital, meu propósito, você. A expressão de Luciana amoleceu imediatamente. Ela cruzou a sala e pegou as mãos de Marina. Você não vai me perder, mas preciso que confie em mim o suficiente para me deixar te ajudar. Deixa eu dividir o peso. É isso que parceiras fazem. Marina acenou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sou muito boa nisso. Em deixar pessoas entrarem, em admitir que não consigo fazer tudo. Então a gente aprende juntas, Luciana disse, puxando-a para um abraço. Porque também não sou muito boa em relacionamento sério. Fiquei tanto tempo sozinha com a Isabela. Tô acostumada a lidar com tudo sozinha também. A gente é uma bagunça, né? Marina riu através das lágrimas. Uma bagunça linda. Seguraram uma a outra por um longo tempo, e quando finalmente se separaram, algo havia mudado. Tiveram sua primeira briga e saíram mais fortes. Na manhã seguinte, Marina convocou uma reunião emergencial com Rafael e o conselho do hospital. Preciso de ajuda, ela admitiu ao grupo.
Tenho tentado fazer demais, e não é sustentável. A gente precisa delegar melhor, construir sistemas mais fortes. Rafael, preciso que você assuma relações com doadores e alcance comunitário. Margarete, pode cuidar da aquisição de equipamentos? Tomás, você trabalharia com nossos empreiteiros nas questões da instalação? Um por um, as pessoas assumiram responsabilidades. O fardo que estava esmagando Marina começou a se distribuir por ombros capazes. O hospital estava se tornando verdadeiramente de propriedade comunitária, não só de nome, mas na prática. Se você está aproveitando essa jornada, por favor, se inscreva no nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a compartilhar mais histórias de amor, comunidade e resiliência. Até o final de fevereiro, contra todas as probabilidades, o Hospital Comunitário Santa Rita estava pronto para reabrir. Não haviam alcançado a meta completa de financiamento, mas chegaram o suficiente para operar por 8 meses enquanto continuavam a arrecadar. 4 médicos haviam assinado, incluindo Fernanda Alves, a velha colega de Marina. 10 enfermeiras estavam prontas para voltar. O pronto-socorro estava totalmente equipado e haviam isolado áreas que ainda não podiam reformar. A cerimônia de reabertura foi agendada para 1º de março. Na noite anterior, Marina e Luciana deitaram na cama no apartamento de Marina, Isabela dormindo no quarto de hóspedes que estava gradualmente se tornando o quarto dela. Tá nervosa? Luciana perguntou. Apavorada, Marina admitiu. E se a gente construiu tudo isso e ninguém vier? E se não conseguirmos sustentar? Então a gente descobre, juntas. Luciana se apoiou no cotovelo, olhando para Marina. Sabe o que percebi hoje? 6 meses atrás, eu era uma mãe solteira mal conseguindo pagar as contas, com medo demais de namorar, focada demais em sobreviver para sonhar. E você estava prestes a fechar um hospital, provavelmente mudar de cidade, começar de novo em outro lugar. E agora? Marina perguntou. Agora a gente está construindo algo lindo, não só o hospital, mas isso, nós, uma família, um futuro. Nenhuma de nós estava procurando isso, mas aqui estamos. Marina a puxou para baixo para um beijo. Aqui estamos, ela ecoou. Prontas ou não? Prontas, Luciana disse com certeza. A gente está pronta. Lá fora, a chuva de Belo Horizonte finalmente havia parado, e pela primeira vez em semanas, estrelas eram visíveis no céu limpo. Dentro, 2 mulheres se abraçavam, extraindo força de seu amor, preparando-se para quaisquer desafios que o amanhã traria. Haviam aprendido que amor não era só sobre os momentos fáceis. Era sobre aparecer durante os difíceis, escolher uma a outra mesmo com medo, construir algo juntas que nenhuma poderia construir sozinha. O hospital abriria amanhã. Mas esta noite, neste momento quieto, já haviam construído algo que importava mais. Um lar, uma família, um amor que poderia enfrentar qualquer tempestade. 1º de março amanheceu claro e brilhante, uma rara manhã perfeita em Belo Horizonte. Marina estava na entrada do Hospital Comunitário Santa Rita, observando as pessoas começarem a chegar para a cerimônia de reabertura. Vans de notícias locais enchiam a rua, autoridades municipais ajustavam suas gravatas e ex-pacientes se reuniam com cartazes feitos à mão e flores. Luciana estava ao seu lado, segurando a mão de Isabela. Isabela usava um vestido especial para a ocasião e havia insistido em fazer um cartaz que dizia: "Minha má Marina é uma heroína", em giz de cera colorido. "Como você está se sentindo?", Luciana perguntou, apertando a mão livre de Marina, como se estivesse prestes a andar numa corda bamba sem rede. Marina admitiu. Mas também como se estivesse exatamente onde deveria estar. Rafael Santos se aproximou com Fernanda, que havia vindo de São Paulo especificamente para fazer parte da equipe de reabertura. "Doutora Marina, estamos prontos quando a senhora estiver." A cerimônia foi realizada no corredor principal, o mesmo corredor onde Marina havia planejado trancar as portas para sempre 5 meses atrás. O mesmo corredor onde Isabela gritara "Mãe, é ela!" e mudara tudo. A prefeita Linda Andrade se aproximou do microfone. "Senhoras e senhores, estamos aqui hoje porque uma comunidade se recusou a aceitar que saúde deveria ser um privilégio. Quando o Hospital Comunitário Santa Rita fechou em novembro passado,
Parecia que havíamos perdido mais que um prédio. Havíamos perdido uma promessa. A promessa de que toda pessoa, independente de sua renda ou convênio, merece cuidado médico de qualidade. Ela gesticulou para Marina. Mas uma médica nunca desistiu dessa promessa. A doutora Marina Cardoso passou sua carreira colocando pacientes antes do lucro, compaixão antes do custo. E quando este hospital fechou, esta comunidade disse, não no nosso pedaço. A multidão aplaudiu, e Marina sentiu suas bochechas esquentarem. Ela pegou o olhar de Luciana, extraindo força de seu sorriso. Arrecadamos mais de 800 mil reais, a prefeita continuou. Garantimos parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG para rotações de residentes. Estabelecemos um sistema de pagamento em escala móvel para que ninguém seja rejeitado. E hoje, oficialmente reabrimos o Santa Rita como um hospital comunitário sem fins lucrativos. Marina foi convidada a falar. Ela caminhou até o microfone, suas anotações na mão, mas quando olhou para todos aqueles rostos, rostos que havia tratado, rostos que salvara, rostos com os quais chorara, deixou as anotações de lado. 5 meses atrás, eu estava neste exato lugar me preparando para fechar estas portas. Achei que tinha falhado com todos vocês, mas estava olhando errado. Eu não tinha falhado. O sistema tinha falhado. O sistema que trata a saúde como negócio em vez de direito humano básico. Ela pausou, olhando ao redor do hospital que tantos haviam lutado para salvar. Mas vocês não aceitaram essa falha. Vocês se organizaram. Vocês doaram. Vocês se voluntariaram. Vocês se recusaram a deixar este hospital morrer porque entenderam o que ele representava. A ideia radical de que toda vida importa, que toda pessoa merece cuidado, que uma comunidade é tão forte quanto trata seus membros mais vulneráveis. Sua voz falhou, e ela teve que tirar um momento para se recompor. Sou médica, fui treinada para curar, consertar, salvar vidas, mas nesses últimos meses, todos vocês me ensinaram algo importante. Cura não é só sobre remédio, é sobre comunidade. É sobre aparecer uns para os outros. É sobre construir algo juntos que nenhum de nós poderia construir sozinho. Ela olhou diretamente para Luciana e Isabela. E é sobre deixar você mesma ser curada também. Sobre aceitar ajuda quando precisa. Sobre se permitir ser vulnerável o suficiente para amar e ser amada de volta. Não havia um olho seco no corredor. Marina se afastou do microfone, enquanto a prefeita lhe entregava tesouras cerimoniais grandes. Junto com Rafael, Fernanda e Luciana, ela cortou a fita esticada pela entrada. O Hospital Comunitário Santa Rita está oficialmente aberto. A multidão vibrou, e pessoas começaram a fluir pelas portas para visitar a instalação. Marina foi imediatamente cercada por pessoas desejando bem, repórteres e pacientes gratos. Mas através de tudo, ela mantinha Luciana e Isabela em sua linha de visão, sua âncora na tempestade de atenção. Mais tarde, depois da cerimônia, depois dos tours, depois que o último repórter havia ido embora e o último doador havia sido agradecido, Marina deu a Luciana e Isabela um tour privado de seu consultório. É aqui que você vai trabalhar? Isabela perguntou, olhando ao redor com olhos arregalados. Bom, é onde a Marina vai trabalhar. Marina corrigiu com um sorriso. Mas você sempre é bem-vinda para visitar. Isabela correu para a janela, olhando para o bairro. Dá para ver minha escola daqui? Luciana veio ao lado de Marina, deslizando seu braço em torno de sua cintura. Você conseguiu, ela disse suavemente. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, Marina corrigiu. Não poderia ter feito nada disso sem você. Sem a lembrança do porquê tudo isso importa. Ficaram ali por um momento, observando Isabela explorar, ambas conscientes de quanto suas vidas haviam mudado em 5 meses curtos. Marina, Luciana disse hesitante. Tenho pensado em algo e sobre o futuro. Marina se virou para encará-la, de repente nervosa. O que é? Eu e a Isabela. A gente tá nesse apartamento há 8 anos. É pequeno, é caro. E, sinceramente, nunca pareceu realmente um lar. Luciana respirou fundo. Seu apartamento é maior. É mais perto da escola da Isabela e do hospital. E eu tava pensando, talvez a gente pudesse procurar um lugar juntas. Nós 3.
O coração de Marina disparou. Você quer morar junto? Quero construir uma vida juntas. Uma vida de verdade. Não só namorando, não só descobrindo conforme vai, mas realmente planejando um futuro. Juntas. Os olhos de Luciana estavam brilhantes com esperança e vulnerabilidade. É loucura? É rápido demais? É apavorante. Marina admitiu. E perfeito. E sim, absolutamente sim. Elas se beijaram, e Isabela fez sons exagerados de nojo do outro lado da sala, fazendo as duas rirem. Isabela, Luciana chamou. O que você acharia de a gente se mudar para um lugar novo com a Marina? O rosto de Isabela se iluminou. Sério? Posso ter meu próprio quarto? E a gente pode ter um cachorro? Vamos começar com o quarto e negociar o cachorro depois, Marina disse rindo. O primeiro dia de reabertura do hospital foi caótico, mas bem-sucedido. 31 pacientes foram atendidos no pronto-socorro. A clínica de cuidados primários estava completamente reservada. Uma mulher deu à luz na sala de parto que havia sido renovada com equipamento doado. No fim do dia, Marina estava exausta, mas exultante. Fernanda a encontrou em seu consultório às 20 horas, ainda passando por fichas. Você precisa ir para casa, Marina. Vou, só terminando. Não, quero dizer que você realmente precisa ir para casa. Você tem uma família esperando por você agora. Foi por isso que lutou, não foi? Não só para salvar o hospital, mas para se salvar? Marina olhou para sua amiga, que a conhecia melhor que quase qualquer um. Você tem razão. Obrigada, Fê. Por tudo. Por acreditar nisso. Sempre, Fernanda respondeu. Agora vai. Eu fecho aqui. Marina dirigiu até o apartamento de Luciana, onde haviam combinado de jantar. Quando chegou, encontrou Luciana e Isabela haviam cozinhado, ou tentado cozinhar, uma refeição de celebração. A cozinha era um desastre. Algo estava definitivamente queimado, mas o sorriso nos rostos de ambas tornava tudo perfeito. A gente fez jantar para você, Isabela anunciou orgulhosamente. É para ser lasanha, mas tá meio crocante? Comeram a lasanha crocante e riram sobre o dia e fizeram planos de procurar casa no fim de semana. Depois que Isabela foi dormir, Marina e Luciana limparam a cozinha juntas, trabalhando em silêncio confortável. Tenho uma coisa para você, Luciana disse de repente, pegando um pequeno pacote embrulhado de uma gaveta. Marina desembrulhou cuidadosamente. Dentro havia uma foto emoldurada, a imagem da cerimônia de reabertura, mostrando Marina, Luciana e Isabela cortando a fita juntas, todas as três sorrindo. Somos uma família, Luciana disse suavemente. Queria que você tivesse algo para te lembrar desse momento. O dia que tudo se juntou. Marina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. É perfeito. Você é perfeita. Tô longe de ser perfeita, Luciana riu. Mas tô aqui. E não vou a lugar nenhum. Se você chegou até aqui nesta história, obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias sobre amor, esperança e comunidade. Seu apoio significa tudo. Os meses que se seguiram foram repletos de crescimento e desafios. O hospital operava no azul pela primeira vez em anos, graças ao apoio comunitário e às verbas que haviam garantido. Marina e Luciana encontraram uma casa linda no bairro Castelo. 3 quartos, um quintal pequeno, perfeito para uma família crescente, e talvez aquele cachorro pelo qual Isabela continuava fazendo lobby. Isabela prosperou, tornando-se mais confiante na escola, orgulhosamente apresentando Marina como sua Marina para quem quisesse ouvir. Quando outras crianças faziam perguntas, ela tinha uma resposta simples. Eu tenho 2 mães que me amam. Algumas crianças têm uma mãe, algumas têm um pai, algumas têm 2 pais, algumas têm uma mãe e um pai. Famílias são todas diferentes, mas amor é amor. 8 meses após a reabertura, o hospital recebeu uma grande verba de uma fundação nacional, garantindo seu futuro pelos próximos 7 anos. Rafael organizou uma celebração no hospital, e desta vez havia dança e música e esperança real. Marina ficou nas margens, observando Luciana dançar com Isabela, ambas rindo. Fernanda veio ao seu lado. Você parece feliz, Fernanda observou. Eu estou.
Marina respondeu, verdadeiramente feliz, pela primeira vez em muito tempo. Sabe qual é o segredo? Fernanda perguntou. Você parou de tentar salvar todo mundo sozinha. Você deixou pessoas entrarem, você se deixou ser salva também. Marina acenou, pensando em quão longe havia chegado. Da médica solitária e esgotada, prestes a fechar um hospital para isso. Uma mulher com uma família, um hospital comunitário próspero. E um futuro cheio de possibilidades. Luciana pegou seu olhar da pista de dança e acenou para ela vir. Marina se juntou a elas, pegando a mão de Luciana, enquanto Isabela dançava em círculos ao redor delas. Eu te amo, Luciana disse, alto o suficiente para ser ouvida sobre a música. Eu também te amo, Marina respondeu. As duas, minha família. Naquela noite, depois da festa, depois de colocarem Isabela na cama em seu novo quarto em sua nova casa, Marina e Luciana sentaram no quintal dos fundos, observando as estrelas de Belo Horizonte. Você já pensa naquele dia? Luciana perguntou. Quando eu e a Isabela fomos para o hospital, quando você estava prestes a trancar as portas. O tempo todo, Marina admitiu. Penso em quão perto cheguei de perder isso, de perder você. Mas você não perdeu, Luciana disse, apoiando a cabeça no ombro de Marina. Você apareceu. Você sempre apareceu. É isso que te faz extraordinária. Nós aparecemos, Marina corrigiu. A gente continua aparecendo uma para outra. É isso que faz a gente funcionar. Sentaram em silêncio confortável, ambas pensando na jornada que as trouxera ali. De uma noite desesperada num pronto-socorro 5 anos atrás, a um encontro casual num hospital fechando. A isso, um lar, uma família, um amor que havia curado as duas. O hospital continuou a prosperar, servindo milhares de pacientes que de outra forma não teriam para onde ir. Isabela cresceu cercada de amor e o conhecimento de que era querida, valorizada e parte de algo maior que ela mesma. E Marina e Luciana construíram uma vida que nenhuma delas estava procurando, mas ambas precisavam desesperadamente. Anos depois, quando Isabela era mais velha e perguntava sobre como suas mães ficaram juntas, elas contariam sobre o hospital, sobre a comunidade que se recusou a desistir, sobre como às vezes os fins que mais tememos são na verdade começos disfarçados. Contariam que amor nem sempre é barulhento ou dramático. Às vezes é quieto, crescendo devagar nos espaços entre crises, construído em pequenos atos de gentileza e aparecer quando mais importa. Contariam que família não é definida por biologia ou documentos legais, mas por escolher amar, ficar, construir algo bonito juntas. E contariam que, às vezes, a maior cura acontece não em hospitais, mas em corações, quando somos corajosas o suficiente para deixar alguém entrar, vulneráveis o suficiente para precisar de ajuda e fortes o suficiente para amar sem reservas. O Hospital Comunitário Santa Rita existe hoje como testemunho do que é possível quando uma comunidade se recusa a desistir. Mas mais que isso, permanece como lembrança de que cura toma muitas formas, médica, emocional, espiritual, e que às vezes, o diagnóstico mais importante é simplesmente aprender a amar e ser amada de volta. A história de Marina e Luciana não é extraordinária por causa de gestos grandiosos ou momentos dramáticos. É extraordinária porque é real. 2 mulheres que se encontraram no meio de uma crise, que escolheram amor mesmo quando era assustador, que construíram uma família e um futuro, no princípio simples de aparecer uma para outra, dia após dia após dia. E no fim, é tudo que qualquer uma de nós pode fazer. Aparecer, escolher amor, construir algo bonito com as pessoas que mais importam. O corredor do hospital onde sua história começou permanece o coração do Santa Rita. Às vezes, tarde da noite, quando o hospital está quieto, você quase pode ouvir o eco da voz de uma garotinha. Mãe, é ela. O momento quando tudo mudou. O momento quando uma médica aprendeu a ser curada. O momento quando 2 mulheres e uma criança se tornaram uma família. E todo dia, as portas do hospital se abrem para dar boas-vindas a novos pacientes, novas histórias,
novos começos. Porque é isso que o Santa Rita representa. A crença radical de que todo mundo merece uma segunda chance, que todo mundo merece cuidado, que todo mundo merece amor. Marina caminha por aqueles corredores agora com a confiança de alguém que conhece seu lugar no mundo. Ela é médica, sim, mas também é parceira, mãe, membro de uma comunidade que escolheu acreditar em coisas impossíveis. E toda noite ela vai para casa com Luciana e Isabela, para a família que construíram juntas, para o amor que salvou todas elas. Essa é a cura real. Esse é o verdadeiro milagre. Não o hospital que foi salvo, mas os corações que foram abertos. Não o prédio que foi renovado, mas as vidas que foram transformadas. Não o fim que foi evitado, mas o começo que foi abraçado. Marina Cardoso fechou um hospital 5 meses atrás. Mas ao fazer isso, abriu seu coração. E às vezes, isso faz toda a diferença. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de amor, esperança e comunidade. Se esta história tocou seu coração, por favor se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. Lembre-se, cura vem em muitas formas e amor sempre vale a pena aparecer.